Por desejar então ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito que fosse inteiramente indubitável. René Descartes, Discurso do Método. Estamos aqui retornando à nossa discussão sobre o compêndio musical de Descartes. E no vídeo anterior, o áudio, dependendo de por onde você está ouvindo, eu tinha comentado que eu ia passar agora uma descrição do livro estudado. Porém, eu refleti com calma depois e verifiquei que vai ser mais interessante realmente seguir o percurso da dissertação, que, como já falado, aí embaixo, seja no site do blog, aí na descrição do vídeo do YouTube, tudo vai tá linkado para o link que ela está disponibilizado aí para leitura. Então, a gente vai agora entender o contexto filosófico musical. Vamos retornar. Como o texto foi escrito por Descartes na sua juventude, é um texto que ele escreveu tinha 24 anos, naturalmente ele escreve dentro de um paradigma ainda renascentista. Por mais que ele já esteja no século XVII, ele está no comecinho. O próprio Descartes é um dos indivíduos que vai trazer as mudanças que vão dar origem à ciência moderna, ao modo moderno da filosofia e tudo mais. Então ele vai se deparar com esse contexto. E como aqueles artigos que eu comentei no episódio anterior, a gente vê que o material teórico com o qual Descartes lida, um material teórico sobre música, na qual ele lida para escrever o seu próprio texto, é ainda a teoria renascentista, com algumas mudanças, alguns outros diálogos. Bom, vamos entender melhor essa parte do contexto. O capítulo em si ele tem 3 itens, eu vou comentar só o primeiro nesse episódio aqui, para não ficar longo demais, né? Como tem ficado. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em termos de renascimento, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro que o renascimento ele tem esse nome, por quê? Porque se tinha a percepção que uma prática antiga, que conhecimentos antigos, que práticas da antiguidade grega estavam renascendo, estavam ressurgindo. Contudo, a gente não pode dizer que o Renascimento foi uma espécie de um retorno à racionalidade, à iluminação antiga que fora perdida durante a Idade Média. Não. Essa é uma ideia equivocada tanto do Renascimento como da Idade Média, mas ele é um desdobramento, uma consequência do final da Baixa Idade Média. Tudo bem? Lembrando, Alta Idade Média é o comecinho, Baixa Idade Média é o final. Então, o Renascimento é uma continuidade, um desdobramento, mas principalmente uma diversidade, uma amplitude de correntes de pensamentos diferentes, simultâneas e concorrentes. Quando eu começo a trazer, graças à invenção da imprensa e outros fatores que a gente já vai discutir, textos da antiguidade que passam a ser discutidos para um público maior e não somente aquele público que tinha uma formação eclesiástica, tudo, diferentes teorias vão surgir ao mesmo tempo, diferentes teorias vão ser discutidas ao mesmo tempo, diferentes teorias explicativas da realidade vão ser discutidas. Então, o Renascimento ele é uma coisa muito ampla, diversas correntes, algumas dando continuidade a aspectos discutidos durante o final da Idade Média, outros trazendo noções mais antigas, tudo bem? Então não devemos pensar o Renascimento dessa maneira idílica, nossa, agora vigorar as luzes contra as trevas da Idade Média, a coisa não é bem assim. A coisa é um pouco mais complexa. Claro que um dos grandes feitos em que possibilitou isso foi realmente a publicação, a disponibilidade material de livros, textos antigos.
Sem isso não haveria um renascimento, porque esses textos extrapolam locais fechados, o público laico, o público leigo começa a ter acesso, discuti-los também e comentar e assim tudo mais. Para vocês terem uma ideia, algumas correntes filosóficas que estão simultaneamente sendo discutidas. Você tem o neoplatonismo, ou seja, o novo platonismo, que já era uma interpretação do platonismo do começo da era atual. Uma reinterpretação, mas o neoplatonismo volta à tona. O ceticismo antigo também volta à tona, a figura de Montaigne, por exemplo, Erasmo de Roterdã, entre outros. Ao mesmo tempo, o aristotelismo, que estava extremamente em voga no final da Idade Média, da Baixa Idade Média, né, Aristóteles ali era chamado não somente de um filósofo, ele era o filósofo do pensamento. Ele ainda vigorava, ele estava sendo já discutido no final da Idade Média e continuou a ser debatido e discutido. Então tem, ao mesmo tempo, teorias calcadas no aristotelismo, calcadas no neoplatonismo redescoberto, digamos assim, e também no ceticismo. Tudo bem? E algumas outras correntes, a própria ciência moderna começa a nascer daí, tal. Além da publicação material, essa publicação material somente exerceu por mecenas, que patrocinou tanto a publicação como a divulgação e estudo desses textos. Sem essa relação entre mecenato e publicação dos textos, não haveria o que nós conhecemos como Renascimento. Nós pensamos normalmente o mecenato somente no campo das artes visuais, o que não é verdade. O mecenato influenciava na música, na literatura, na publicação dos textos, tudo bem? Ao mesmo tempo, algumas discussões de fé, elas permanecem, porque o que ocorre no Renascimento? Reforma protestante e a contra-reforma católica, que é digamos assim, a ação da igreja após a reforma. E também, né, temos astronomia, matemática, ou seja, a ciência experimental ainda em germe. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, que é o seguinte: quando como posso falar? Hoje nós pensamos o seguinte: a ciência surge na modernidade, mas não é bem assim. O vocábulo ciência, a palavra ciência, era usado no sentido de conhecimento. Então, eu tenho ciência da notícia que que saiu no Jornal da Manhã de hoje. Todos os campos da ciência moderna, da ciência contemporânea, boa parte deles pelo menos, já estavam sendo estudados desde a antiguidade. Física, química na figura da alquimia, a física, a biologia, eram campos do que se chamava de filosofia natural, a filosofia da natureza. Ao longo da modernidade, o termo filosofia da natureza foi paulatinamente sendo substituído por ciência. Uma nova metodologia, uma nova visão daquela coisa propiciou a valorização de um novo nome. Mas a gente tem que entender que não é que ela surge do nada, é uma continuidade de trabalhos, de linhas de pesquisa que remontam à antiguidade. Tudo bem? Agora, e na música? Ela é pensada em dois âmbitos durante esse contexto do Renascimento. Eu tenho o âmbito teórico e o âmbito prático. Eu tenho o âmbito teórico, né, como a música enquanto a arte liberal, na qual eu especulo sobre música, sobre suas relações cósmicas e tudo mais, e o âmbito prático, como uma arte mecânica, que é cantar, tocar, compor e por aí vai. Contudo, a música não se apresenta como um campo específico. Eu não tenho ainda a música, eu não tenho o campo musical. A música, ela é pensada no seu âmbito teórico por intelectuais como teólogos, poetas, filósofos, matemáticos, porque a música ainda é uma área da matemática. Isso a gente vai discutir no próximo episódio com mais tranquilidade. Então, a música ela é refletida por vários campos diferentes.
não há uma divisão clara entre nenhuma disciplina durante o Renascimento. É claro que existem pessoas especializadas em tais campos, mas eles se interrelacionam. É só a gente. Uma das figuras renascentistas mais lembradas é o Leonardo da Vinci, seus estudos de anatomia, de perspectiva. Então a música ela também se configura como esse campo onde mais pessoas estudam. E no fundo, não tinha uma subdivisão clara entre as disciplinas. Eu pensar sobre um tema implicava em trazer conhecimentos de outras disciplinas. Isso é uma característica do Renascimento. Para mim, adentrar ao estudo do Renascimento, tem que pensar que naquele momento é como se fosse um conhecimento todo orgânico, em que todas as partes se interrelacionam. Isso era muito claro para os indivíduos naquele contexto. Então, eu começar a pensar em campos separados, eu vou estar saindo do contexto. Tudo bem? Eu vou comentar aqui, por exemplo, eu vou ler para vocês um texto do Edward Lippmann, que ele está discutindo sobre a presença das discussões estéticas em textos sobre música. Olha o que ele comenta especificamente sobre o Renascimento. Nos deparamos com a discussão sobre a harmonia cósmica, ética, matemática, ciência, enquanto acústica, filosofia, psicologia, ontologia, teologia e ainda outras disciplinas, sendo a maioria claramente filosófica, mas, em nosso ponto de vista, no presente, fortemente envolvida na experiência da arte. Ao lado dessa concepção cósmica e metafísica da música na antiguidade, houve uma visão comparativamente ampla da música como arte da dança, poesia e melodia no campo da teoria musical para disciplinas como rítmica, métrica e harmonia. É claramente essa grande gama de significados que a música possui que é responsável pela diversidade de conteúdos e escopo quase universal dos tratados musicais. Ou seja, falar de música é falar sobre tudo. Quando a gente falar da música enquanto área da matemática, os aspectos vão ficar mais claros. Mas falar sobre música explica falar sobre a ordem cósmica, né? Não é à toa que um pouquinho depois desse tempo, no século XVII, vai ser publicado o livro Harmonia Mundo, de Johannes Kepler, onde ele vai falar sobre a rotação dos planetas enquanto elipses e que tem também uma discussão musical. A discussão musical, afinal, está falando da harmonia do mundo, da harmonia do universo, mundo no sentido de universo. Então, discutir música é discutir astronomia, discutir todas as áreas. Então, quando você pega um texto sobre música no Renascimento, e ainda no começo do século XVII assim, ele tem campos muito grandes de discussões, inclusive fisiológicos, sobre o funcionamento do sentido, sobre os efeitos sobre a saúde humana. A gente vai ver isso daqui a pouco. Se dessa forma, então como que eu posso pensar a música no Renascimento isolando-a enquanto um campo prático, um campo teórico? Tudo está interrelacionado, tudo. Bom, por isso que estudar o período, eu não posso falar assim, não, eu vou estudar o pensamento musical renascentista através de tratados de filósofos, ou em tratados práticos, ou não. Eu tenho que entender o âmbito de cada texto, qual que é o foco de cada texto, mas entender que nesse contexto a música é um campo tão grande, tão amplo de discussões, que eu não posso ignorar área nenhuma. Tudo bem? Complexo. Inclusive, esse é uma das questões que o Descartes vai tentar estabelecer com mais clareza o que é o campo musical. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Vamos falar agora das correntes de pensamento, essas correntes que estão concorrendo, se discutindo, se miscuindo durante o Renascimento. O neoplatonismo ele teve um grande impulso com a publicação das traduções e comentários, tradução para o latim e comentários sobre o texto platônico pelo Marcino Fitino, que era filósofo, humanista, filólogo, ou seja, estuda a origem das palavras, teólogo e médico fiorentino. Muito interessante. Tinha que ser médico. Para discutir sobre música também, em certo aspecto, sim. Você vai ver. O que acontece? Durante a Idade Média, boa parte dos textos de Platão estavam inacessíveis. Houve todo um processo de retomada dos próprios textos platônicos, principalmente trazidos ali da região da Grécia, das igrejas ortodoxas. Então,
tanto porque o aristotelismo ficou, no final da Idade Média, o principal veio de reflexão católica, mas os próprios textos não estavam acessíveis. Quando Fitino pega, traduz, comenta e publica, aí a discussão começa. Só publicou porque o Cosimo de Medici, né, um dos grandes mecenas do Renascimento, deu uma grana para ele, né, para fazer isso. Sendo que ele conseguiu esse texto graças a frequentar um círculo junto com o Cosimo, que era do Platão, Georgios Gemistos Platão. Platão é um cara que veio ali da região da Grécia e buscou criar uma nova academia platônica em Florença. Então ele até adotou o sobrenome de Platão para parecer com Platão, né? Piadinhas desde o Renascimento. E quando ele veio lá de Constantinopla, quer dizer, quando ele trouxe os textos, o Fitino pegou, traduziu e trouxe para o grande público. Porém, isso é interessante. Quando o Fitino traduz, ele já traduz com viés. Essa tradução, inclusive, depois foi corrigida e levou uma série de equívocos musicais, porque na correção, um outro autor, o Brinneus, ele fez um índice remissivo no seguinte sentido: Platão fala disso nesse texto. E tem alguns problemas daquele índice que levou até a Monteverde, por exemplo, a fazer alguns comentários esquisitos sobre o platonismo. Bom, isso vocês veem mais detalhes no texto. Então a gente tem, voltando, a gente tem um Fitino, que ele vai traduzir e comentar. Só que quando ele comenta, ele já coloca, tanto na sua tradução quanto nos seus comentários, a sua ótica pessoal sobre os textos de Platão, que é extremamente normal. Se eu vou comentar o texto, é sobre a minha ótica. Com mais metodologia de pesquisa que eu tenho, imagina ainda a primeira tradução pelo latim, depois de um tempão esquecido dos textos. E quais referências que ele utilizou para traduzir Platão, além do próprio Platão? Plotino. Ele lê Platão através do olhar de Plotino e dos neoplatônicos. Isso já modifica um pouquinho a visão do Platão. Ele parte dos neoplatônicos para ler Platão, como Agostinho de Hipona fez. Não só os neoplatônicos, ele lê o Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto, ele é uma figura, até hoje, muito mais lembrada pelos meios esotéricos, mas naquele contexto do Renascimento, as ideias de magia do Hermes Trismegisto foram extremamente importantes na configuração da época. Então a gente vê que o Fitino, fazendo essa leitura a partir dos neoplatônicos, a partir do hermetismo, do Trismegisto, vai analisar Platão, comentá-lo. E o seu comentário vai ser a principal ótica de leitura de Platão durante a Renascença e por um bom tempo. Um autor, o Crombie, inclusive, ele comenta que se não fosse por Fitino, não haveria, talvez, um impulso a especular, uma especulação matemática sobre afinação, temperamento, sobre a construção das consonâncias. Então, olha o efeito, inclusive na música, que esse texto teve, no conhecimento como um todo. Agora, e o Fitino, como é que é a leitura dele sobre música? Dentro desse conglomerado de influências, o Fitino vai propor um ideal humano, um ideal de ser humano a ser seguido. Esse ideal ele vai chamar de mago, ou homem-deus, ou homem espiritual. Sim, é mago, aqui a gente está falando de magia renascentista, né? Ele era um padre, né, um cristão interessante. Mas o que é a magia nesse contexto? Nesse contexto é o conhecimento sobre o cosmos, conhecimento sobre o todo. Então, através do conhecimento, eu vou me tornar essa figura, esse homem espiritual, esse homem-deus, tal. É um processo, e para o Fitino isso é um processo de ascensão através do conhecimento, talvez de umas práticas também de uma certa mística católica aí. E o que eu teria que ser da época para se tornar essa figura do mago? Receber uma carta de Hogwarts? Não. Eu teria que conhecer simultaneamente literatura, medicina, música, artes, filosofia e teologia. Olha que interessante. Então, é a figura de um indivíduo completo que domina todos os ramos do conhecimento. Não é difícil da gente pensar em Leonardo da Vinci, por exemplo, em outras,
esse ideal de um homem que conhece sobre tudo vai ser tão importante no Renascimento, mas também na ciência moderna. A gente esquece que Descartes vai escrever sobre áreas diferentes. Leibniz, por exemplo, escreveu sobre tudo. Essa figura vai ser muito comum, em parte por tanto pelo conhecimento ser tido como esse todo orgânico, pela própria articulação do Ficino, nessa ideia do mago, do homem-deus. E olha, a música é tão importante que ela é um dos campos específicos para você chegar a esse estado, para você ascender esse estado. Sendo que na época a música, quando ele está falando aqui no sentido prático, é especulativo. Ela era uma área da matemática. De uma certa forma, ele traz a música um pouco para fora. Olha que interessante. E outra coisa, essas práticas, essas áreas que ele colocou, unem o homem teorético, aquele que pensa, que reflete, com o homem prático. Ou seja, eu tenho que unir teoria prática, eu tenho que aproximar teoria prática para chegar a esse estado do homem espiritual, do mago. Ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte sobre música. A música instrumental e vocal serve como um medicamento. Na época, se tinha uma ideia seguinte: o corpo é composto de uma série de humores. Humores eram substâncias que não somente tinham um efeito sobre o nosso comportamento humano, mas na própria saúde física. É um medicamento do corpo e da alma, de uma certa maneira. Isso tem origem, é uma teoria, a medicina de Hipócrates, na Grécia Antiga, passando pela releitura de Galeno, passando pela releitura de Avicena. Né? Então, o que acontece? Esses 4 elementos do corpo, quando estão desalinhados, geram problemas de saúde, ou de comportamento, ou melancolia, e por aí vai. São 4 humores: sangue, bile amarelo, bile negra e a fleuma. Sem entrar muito nesse campo, tem referências na dissertação sobre isso. Então, o que acontece? Para ele, a música vai movimentar afetos em você, ouvinte, você vai ouvir, ela vai movimentar afetos que vão ajudar a reequilibrar esses humores. Ao reequilibrar esses humores no seu corpo, você volta a ter uma saúde física e mental. O próprio prazer da experiência musical é esse processo de você se reorganizar. Quando a música ela reflete a ordem cósmica, ela é bem construída e reflete essa ordem do cosmos, ela vai gerar saúde no ouvinte. Essa é a concepção medicinal da música expressa por Ficino. Veja como os campos se intercalam. Tem que saber matemática, tem que saber medicina, e etc. Então a música é sempre esse meio para saber o efeito do corpo. E olha que interessante. O termo latino que o Ficino vai usar é o voluptatis. Existem 2 formas de falar de prazer no latim. Não só 2 formas, porque elas têm 2 palavras, mas elas implicam em diferentes concepções de prazer. O voluptatis, que deu origem a termos como volúpia e tal, ele vai falar do prazer puramente físico. Sabe quando você está com muita fome e você come alguma coisa e se sacia, sem pensar no gosto muito? Esse é o voluptatis, é o prazer puramente corporal. Então o que o Ficino está dizendo? A música tem um efeito puramente orgânico, fisiológico na nossa saúde e na sua produção de prazer. Ou seja, independente se ela for bem construída, ela vai gerar esses efeitos, porque ela é acusticamente, matematicamente muito bem construída, independente da maneira como, nessa separação entre mente e corpo, tal, que é um contexto da época, lembrando bem, independente de como a minha mente lida com aquele material musical. Ele escolhe inclusive um termo latino para dizer que a música gera um prazer puramente corporal, e esse efeito puramente corporal que leva aos efeitos sobre a saúde humana. Vamos ver agora uma outra visão? Vamos ver uma visão agora aristotélica. O aristotelismo, como eu falei, ele estava sendo estudado ali no final da Idade Média, tudo, e ainda continua sendo estudado no Renascimento, inclusive porque também as obras de Aristóteles vão chegar a um público maior. E mais obras, desde que se conquistou todos os territórios da Espanha, mais obras de Aristóteles vão estar disponíveis a público. Agora, isso é importante dizer, as leituras de Aristóteles eram tantas que um Aristóteles lido
no século IX não era o mesmo do século X, não era o mesmo do século XI, e por aí vai. Então tinha muitos textos, muitas discussões, e aqui a função ibérica é importante. Eu vou ler um texto do Christeler, que é um autor, é um clássico na discussão do Renascimento. Durante o Renascimento, o ensino da filosofia aristotélica continuou em universidades francesas e britânicas, mas até agora tem sido pouco estudado. Mais conhecido e provavelmente mais importante é a tradição aristotélica na Espanha e em Portugal. Isso vai ser extremamente essencial para a gente ter em mente. Em que era estritamente ligada com a teologia católica, atingiu pleno desenvolvimento no século XVI e início do XVII, especialmente em Salamanca, Alcalá e Coimbra. Isso vai ser bem importante, porque os textos qualificados para estudar, inclusive sobre Aristóteles, vão vir tudo aí. Essa neoescolástica ibérica, promovida pelos jesuítas e outras ordens religiosas, teve repercussões importantes fora da Espanha. Continua a influenciar o pensamento católico até o século presente. De outra parte, a Universidade Alemã manteve a tradição aristotélica mesmo após a Reforma Protestante. Primeiramente sob a influência de Melanchthon, e esta tradição também tem sido estudada recentemente por influência sobre Leibniz e Kant. Mas durante o período da Renascença, um dos principais centros da filosofia aristotélica fora a Itália. Então veja, o Aristóteles continua sendo plenamente estudado e concorrendo. A gente vai ver um caso específico aqui. Por quê? Porque também o foco do estudo aristotélico na Itália era médico, era medicinal, graças à medicina do árabe Avicena, né, de Averroes e tudo mais. Tem um caso muito interessante para a gente ver, porque esse foco medicinal começou muito em Salerno e Bolonha, na Itália se espalhou. Tem um sujeito bem interessante, que é o Lorenzo Giacomini, conhecido, mas o nome dele completo é Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini, né? Desculpem. Ele era helenista, né? Estudava antiguidade, filólogo, linguista e teórico da literatura. E ele também vai discutir sobre música. Isso é importante. Um cara que está discutindo música na Itália, naquele momento, onde você tem famílias, médicis, mecenas, vão dar um impulso à própria prática musical. É isso que a gente tem que ter em mente. E ele vai falar o seguinte, que a música, através do processo de mimesis, ela influencia a alma do ouvinte, fazendo imitar então a música. Imita afetos na sua constituição teórica interna, na sua estrutura musical. Ela vai imitar afetos que vai levar os ouvintes a vivenciar estes afetos ou paixões enquanto você está escutando. E isso leva a um processo de catarse, que vem lá do grego catarsis. E qual que é o efeito? A partir do momento que a música imitando afetos, eu vivencio esses afetos em mim, eu começo um processo de catarse, um expurgo de humores deletérios. Olha que interessante. Malespini, o Giacomini, ele está usando também a teoria de humores, mas agora por um aporte aristotélico e não neoplatônico, como fez o Ficino. Então, para ele, vai haver uma catarse que tem dois efeitos. Primeiro, pode eliminar os afetos negativos que geram os humores negativos que geram desproporção dos humores no meu corpo e na minha alma, né? No meu corpo que essas desproporções geram doenças da alma e do corpo. Por quê? Então, se eu escuto uma música, por exemplo, se eu escuto uma música que me gera um afeto de raiva, eu vou expurgar essa raiva. Então, de uma certa forma, eu expurgo esse afeto que iria gerar um desregramento interno. Ao mesmo tempo, como alma e corpo estão muito interligadas no pensamento de Aristóteles, eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Eu educo meus sentidos com a catarse. Por quê? Eu vou escutar uma obra, não à toa que a ópera vai ressurgir um pouquinho depois. Eu vou escutar uma obra musical, ela vai me gerar afetos, eu vou aprender a lidar com esses afetos. E ao aprender a lidar com esses afetos, raiva, amor, ódio, alegria, tristeza, tudo mais, eu vou
aprender a lidar para não vivenciá-los em excessos, para não deixar que os excessos destes afetos na minha vida cotidiana desregulem a minha saúde físico-mental. Então, a música também é um medicamento para a alma. Então, ela ajuda a curar quando esses humores já estão em desequilíbrios e, ao mesmo tempo, serve como processo didático de aprendizado de como a alma lida com os afetos, como a alma e o corpo. E olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que agora há pouco com o Fitino, que o Fitino usava o termo voluptatis? O Giacomini vai usar o termo delectare. Delectare também pode ser traduzido como prazer. Normalmente traduz como deleite. Mas qual a diferença do prazer do delectare? Enquanto o voluptatis era puramente corporal, o delectare tem um sentido racional, ou seja, existe um aspecto corporal desse prazer, mas existe um aspecto mental, espiritual. O voluptatis na comida é quando eu como, ela me satisfaz e acabou. Quando eu pego a comida e rememoro da minha infância, nossa, essa comida, esse daqui, a gente fazia isso, ou eu penso, nossa, isso é uma comida chique, ou seja, quando eu começo a colocar raciocínios naquele prazer, é o delectare. Então, enquanto que Fitino dizia que a música tinha um efeito puramente corporal, pela própria expressão de prazer utilizado, o Giacomini vai dizer que a música ela faz o efeito do delectare, ou seja, há um aspecto da minha alma, porque a minha alma aprende a utilizar, a lidar com os excessos ou falta de certas emoções, certos afetos. Então o processo é físico-psíquico. Curiosamente, essa escolha terminológica não é somente escolher um termo, é isso que eu quero deixar claro. Um autor escolher um termo ou escolher outro implica em se posicionar para uma discussão muito antiga durante toda a Idade Média, que é a natureza do prazer. Se ele é puramente corporal, ele tem um aspecto racional. Isso muda tudo a compreensão do que é o prazer. Tudo bem? E olha só, curiosamente, eu tenho duas especulações, uma de cunho neoplatônico e uma de cunho aristotélico, que chegam à mesma conclusão. Conclusões muito parecidas, porque utilizam teorias ligeiramente diferentes, mas chegam a uma conclusão parecida. Ambos chegam à conclusão que a música faz bem para a saúde do corpo e da alma. Ambos, então, defendem a existência da prática musical, do micerato musical. Porém, por fundamentos teóricos diferentes, os quais também vão gerar ligeiros nuances na teoria consequente. Mas a ideia é muito similar. Isso para Descartes foi chocante quando ele viu esse passado. Outra corrente também presente na época, para a gente ter uma ideia, é a ciência experimental que ela está nascendo. Vamos lá, como eu falei antes, a ideia de ciência experimental ela é muito mais uma mudança do termo de filosofia natural para a ciência para valorizar a questão da experiência. Mas onde que surge a ideia de um método experimental? No senso comum, nós trabalhamos com uma ideia, até por certos fatos recentes que têm ocorrido no Brasil, no mundo, numa espécie de dicotomia entre ciência e religião, mas a ciência experimental começa, de uma certa forma, como um ato de fé. Ela começa lá no século XII, quando Robert Grosseteste funda a Escola Franciscana de Oxford, onde vai ter universidade depois. Porque ele vai ler Aristóteles sobre o ponto da experiência e valorizar a experiência como cerne da metodologia da filosofia natural. Logo, algum tempo depois, o Roger Bacon, também um padre franciscano, ele vai realmente fundamentar o método empírico no seu texto clássico, A Nova Organo, como novo método de conhecimento. Ou seja, ele surge também dentro da igreja, ele surge o método experimental dentro de uma discussão religiosa. Aqui na dissertação, eu não comentei, mas vale a pena aqui comentar. O fato dele ser franciscano é importante, porque a gente pensa o catolicismo como um monolito de pensamento, como um pensamento único. Não é assim, sempre existiram várias correntes e tudo. A corrente franciscana tinha a seguinte ideia: refletir, pesquisar sobre
o conhecimento sobre se Deus existe ou não é um absurdo, e é um absurdo que não se, e quase uma heresia para Francisco de Assis. Outras correntes tinham essa especulação mais especificamente teológica sobre Deus existe, as provas racionais da existência de Deus, como Tomás de Aquino. Para Francisco, não. No estado, na mística, através da mística católica, eu sei que Deus existe, e através da caridade. Então, o que eu faço? O que Francisco fazia? Escrevia poemas contemplando a natureza. Inclusive, ele não gostava da ideia de os franciscanos estudarem teologia, nada disso. Tem um livro do Jacques Le Goff sobre isso, só procurar Jacques Le Goff, Francisco de Assis, que aparece. Ao mesmo tempo, posteriormente, os franciscanos, como esses, Roger Bacon, eles vão mudar. Eles vão sim voltar a estudar teologia, voltar a valorizar o conhecimento, porém, aqui não é o conhecimento para provar que Deus existe ou que não existe. É contemplar a natureza através do conhecimento, estudar a natureza através do conhecimento. Se Deus é perfeito, a natureza é perfeita, então eu posso, ao contemplar a natureza com um olhar experimental, conhecer as leis de Deus e fazer lentes para ajudar as pessoas a retornarem a visão, algo que é um fato importante para o cristão, tal, né? Então ela busca, nesse momento, no final da Idade Média, que a medicina, o método experimental vai ser utilizado. E a medicina vai se influenciar muito, principalmente por causa do Averroes. Eu falei Vicena é um outro, o Averroes, o filósofo Averroes, pelo seguinte, porque ele vai reler a medicina de Galeno através da experimentação proposta por Aristóteles. E isso vai gerar toda também uma linha de ciência experimental na própria medicina. E isso é importante. Nesse contexto, então, já há método experimental. Eu não cheguei a discutir sobre o ceticismo musical, até céticos que discutem, mas não ia, dentro do objeto de pesquisa que eu estou trabalhando, não iria ser tão importante essa discussão, mas existe também. Né? Bom, e o que acontece? Lembra que eu falei, no caso do Fitino, de uma aproximação entre teoria e prática e o meio musical? Como eu falei, no meio musical há um músico prático e um músico teórico. São dois âmbitos diferentes de reflexão. Isso vai continuar assim, não? No Renascimento, há uma contínua aproximação entre o músico prático e o músico teórico. Por quê? Isso a gente vai ver aos poucos, mas digamos que as teorias antigas não davam conta mais de embasar as práticas musicais. Então vai cada vez, durante o Renascimento, haver uma aproximação entre o músico teórico e o músico prático. E essa aproximação, tanto característica do Renascimento, tem efeitos muito peculiares sobre a música. Para a gente ver, ainda na ideia de ciência experimental, um dos exemplos foi o Vincenzo Galilei. Vincenzo Galilei era pai de um tal de Galileu Galilei. Só que Vincenzo era músico e aplicava o método experimental na construção de instrumentos, na discussão da afinação, do temperamento, então sendo teórico e prático. Só que como teórico ele vai usar a experimentação empírica como base de articular suas teorias práticas. E olha que curiosamente, da mesma forma, ele participava da Camerata Fiorentina, que isso já está mais dos séculos, começo do século XVII, mas a Camerata Fiorentina ela vai trazer a ópera novamente, uma série de práticas, vai propor a ópera, quer dizer, vai propor uma nova técnica de composição musical, que é a monodia acompanhada, ou seja, ao invés de várias vozes, quer dizer, várias vozes cantando simultaneamente, uma voz só com acompanhamento instrumental. E o Vincenzo Galilei fazia parte desse grupo. Toda a Camerata Fiorentina releu muitos textos da Antiguidade. Só que o que o Vincenzo Galilei chegou à conclusão? Olha, relendo a toda essa tradição, como um bom renascentista, né, relendo toda a tradição antiga, eu chego à seguinte conclusão: eu não consigo fundamentar as práticas da nossa época pela teoria antiga. Não dá, não tem como. Olha que interessante. O próprio hábito renascentista de reler conhecimento antigo levou o Vincenzo Galilei a dizer: olha, essas práticas antigas dão conta, essas teorias antigas dão conta das suas práticas e não das nossas. Então precisamos de uma teoria, de novas teorias. Como vão fazer isso? Através da experimentação. Por quê? Ele testou diferentes materiais de construção de instrumentos, diferentes formas de afinar.
Então há essa tendência geral de aproximações do teórico-prático. Então a gente vê o caso agora, né, de música especificamente, Vincenzo Galileu, discutindo essa relação. Tudo bem? Desculpem o problema técnico aqui, agora retornamos. Bom, então você tem, como eu falei, então você tem todo esse aspecto de união entre teoria e prática para pesquisa, para esse começo dessa experimentação da ciência moderna. Agora, tem uma outra tendência do Renascimento que é importante, além desse retorno à antiguidade e de essas séries de pensamentos, de linhas teóricas simultâneas, concorrentes entre si, que se miscuem de certa maneira também. Ninguém é puramente neoplatônico, puramente aristotélico e tudo mais. Nesse contexto, eu tenho uma tendência que vai se estabelecendo ali, de ao invés de partir do todo para pensar o um, no particular, eu parto do particular, do sujeito, do homem, para pensar o todo. No Renascimento, você tem uma visão orgânica do conhecimento, onde a partícula, o micro, reflete o macro, e o macro reflete o micro. Dentro dessa concepção intraorgânica, que é um reflexo direto do micro ao macro, do macro ao micro, eu começo a mudar. Bom, o macro eu não consigo observar, eu não consigo pensar, eu não consigo me colocar fora para pensar o macro, mas posso pensar o micro. Se há uma organicidade em toda a criação, se há uma organicidade em todo o universo, em todo o mundo nesse contexto tem um sentido ainda de universo, não de planeta. Se o mundo, o todo, o cosmos está refletido em uma partícula, digamos assim, no micro, no homem, aquilo que eu tenho mais acesso imediato, então eu posso pensar o macro a partir do micro. Posso pensar o todo a partir do homem. Então eu paro de ter Deus como ponto de partida e vou tendo cada vez mais o homem como ponto de partida. Isso é algo que vai se estabelecer no Renascimento e vai perdurar. Aí é uma ponte de ligação essencial entre o Renascimento e a filosofia moderna e a ciência moderna também. Tudo bem? Esse é um ponto essencial. E no caso da música, isso também é essencial, que ao invés de partir os tratados nessa união de teoria e prática, o que os tratados musicais vão fazer? Se há um reflexo entre o micro e o macro, entre o cosmos e o particular, eu vou estudar a música, ao invés de pensar a ordem do todo para articular o conhecimento sobre música, sobre a minha composição, o meu canto, minha prática instrumental específica, eu vou cada vez mais pensar no homem, nos afetos que a música movimenta naquele homem que escuta, naquele indivíduo, homem contra humanidade, homem e mulher, naquele homem, naquela mulher, naquela pessoa que escuta a música. E cada vez mais, principalmente no final do 16, 17, cada vez mais relacionando os afetos movidos pela música graças a uma racionalidade intrínseca ao material musical. Tudo bem? Não é ao toa que há esse ponto de ligação entre música e medicina, porque os afetos relacionam-se aos humores, e os humores é o principal meio de estudo da medicina, algo que vai valer, olha, só no século XVIII e XIX que isso vai ser rompido, especificamente vai surgir uma nova medicina, a prática da anamnese e outras coisas. E o próprio Descartes tem uma certa influência sobre isso, que nas Paixões da Alma é um estudo, não deixa de ser um estudo de como as paixões da alma têm efeitos fisiológicos. Bom, e contemporâneos dele, como Roder Champ, por exemplo, vão discutir isso. E essa própria noção de afetos e música é importantíssimo para a gente entender a composição musical. Boa parte da Renascença, um barroco com muita força, que só vai ser rompido lá no final do 18 para o 19, com a autonomia musical. Né? E agora, vamos entender desse panorama grande, que já está muito grande. Olha que eu falei que
dividindo o capítulo. Vamos entender um pouco agora as discussões específicas do meio musical. Agora, mesmo essas discussões sobre música envolverem o todo, é importante agora a gente entender quais eram as discussões entre os compositores. Assim. No século XV, por exemplo, o Ioannis Tinctoris, ele vai dizer o seguinte, para vocês entenderem a discussão musical. Ele era compositor, inclusive vou linkar uma playlist de músicos da época para vocês terem uma experiência sonora com o que se escutava na época, tal, desses caras que eu estou citando aqui. O Tinctoris, ele falava o seguinte: olha, os antigos, não dá para usar o que os antigos faziam para pensar a nossa música. Então ele também vai ter um ponto de vista empirista, um ponto de vista empírico para pensar a música. Mas para ele, o que movimenta afetos no ouvinte são as estruturas contrapontísticas. Veja, quando eu falo de estruturas contrapontísticas, eu estou falando em múltiplas melodias simultaneamente numa prática coral, e que o que movimenta afetos não é o texto cantado, mas são esses conjuntos de melodias simultâneas e a inter-relação entre elas, que é isso que se chama de técnica do contraponto. Ou seja, para ele, é o material musical em si, é a estrutura racional, porque o contraponto é uma prática racional, tem regras, tem processos e tudo mais. Ela que movimenta os afetos no ouvinte, não o texto. Então são as estruturas contrapontísticas. Essa é a briga de Tinctoris. Vai ter outro cara na época, que vai ser o Glariandus, que vai falar o contrário, que a música, no fundo, o que ela expressa através de sua melodia principal, são os afetos do texto. Ou seja, essa é uma discussão muito forte, já no Renascimento, que vai continuar no Barroco, que é o seguinte: o que é primordial na música? Porque, nesse contexto, a música principal, a música sobre a qual se especula, sobre que se discute, principalmente é a música vocal. A música instrumental está presente nos tratados, tudo, há publicações específicas sobre música instrumental, mas a grande especulação teórica é sobre a música vocal. Enquanto Tinctoris defende que a racionalidade da música, racionalidade das estruturas contrapontísticas que movimentam afetos, o Glariandus vai falar não, é a melodia, é uma melodia ao imitar bem os afetos do texto é que movimenta os afetos, ou seja, uma prevalência do texto. E essa é uma discussão essencial do Peiresc. O que prevalece? Texto, música. A questão de como afinar, como temperar bem os instrumentos é uma questão complexa também, e extremamente importante, que a gente vai ver com mais calma no próximo episódio, porque isso se interrelaciona com a matemática. E olha só, dentro dessas perspectivas, o que vai ocorrer? Um dos defensores de que a estrutura musical que deve imitar os afetos do texto, por exemplo, vai ser o Josepho Zarlino. Zarlino, ele que é o cara que o Descartes cita no seu texto, né? Que é aquele que ele cita daquela maneira como eu falei. Se quiser ver uma tabela sobre esse tema, vai ler em Zarlino. O Zarlino, ele foi aluno do compositor Adrian Willard, e o Willard, ele estabeleceu na sua composição, ele sintetizou uma série de práticas do contraponto renascentista, mas de maneira que o texto seja enfocado. Se vocês ouvirem as peças que eu vou recomendar, vai estar aí no link, a playlist e tudo, vocês vão verificar que o Willard, o texto há uma prevalência do texto, mas há estruturas contrapontísticas ali. Quem quiser entender mais sobre esses processos compositivos do Willard, eu recomendo procurar o professor Marcos Pulpo, né? E ele tem orientado muitos trabalhos, ele tem feito uma grande contribuição em processos de análise musical da teoria das peças musicais desse período. Se vocês tiverem esse interesse, depois eu posso trazer isso em outros episódios, pode comentar aí. Então, o professor Marcos Pulpo tem orientado trabalhos sobre esses processos compositivos. Então, o Zarlino vai aprender as técnicas de composição do Willard, só que ele vai defender essas técnicas em seu tratado teórico, porque o Willard
criou as técnicas e as praticou. Mas o problema é como defender essas técnicas, porque veja, estou falando de compositor de coro, estou falando de igreja. Estamos num momento de contra-reforma. A música, ela atrai ou afasta o público da igreja. Então, discutir sobre a música é discutir sobre a prática eclesiástica. Não existe no Renascimento uma música autônoma. Eu não vou ouvir a música pela música. A música está ligada ou a um evento eclesiástico, a um evento de corte, a um evento popular também. A música não está desconectada. Ela não se escuta a música pela música. Ela está ligada a costumes, a hábitos, a uma série de práticas sociais diferentes, inclusive no povo. Se você comemora uma colheita e canta aquela música tem relação direta com a colheita. Tá? Então, você defender as práticas dos compositores após a Contra-Reforma é importantíssimo. Por quê? Porque a música ela foi um dos temas da Reforma Protestante para Lutero, foi uma das questões do Lutero, e é aquilo, ela pode afastar ou trazer o público para a igreja. Então, o que o Zarlino faz? Ele assimila todas as técnicas que o seu professor Willard fez e defende de uma maneira racional. Ele vai usar toda a teoria grega, nesse contexto renascentista, toda a teoria antiga, para estabelecer como que essas regras propostas na sua época têm base, têm uma fundamentação teórica antiga. Olha como é o contexto amplo. Há quem não ache que as teorias antigas embasem a prática de sua época, há quem defenda que elas podem, como Zarlino. Olha essa amplidão teórica, que coisa interessante. E é isso que o Zarlino vai fazer. Ele vai fundamentar a prática musical e mais, ele vai defender que a teoria que a composição musical é uma prática racional. Ele vai defender, não, há sim uma racionalidade na música, mas para isso, para defender essa racionalidade interna da composição musical, ele vai se utilizar de teorias antigas. E o trabalho intelectual do Zarlino é fantástico, a gente vai comentar ele mais para frente. Hoje é para vocês terem uma ideia. Principalmente porque ele vai criar um conceito que é fundamental em música, que é o soggetto. Todo mundo que pratica contraponto, existe o sujeito do contraponto. Esse termo sujeito do contraponto tem origem nessa ideia de Zarlino, soggetto. Para Zarlino existe um soggetto sobre o qual eu componho toda a peça musical e é um soggetto do texto. Então, ele articula teoricamente as estruturas musicais, estruturas musicais com as estruturas do texto, de maneira a movimentar os afetos do texto. Ou seja, mesmo ele defendendo que a música deve imitar os afetos do texto, ele vai ser um dos primeiros a articular uma ideia de racionalidade musical. Ele vai propor elementos para discutir isso. Você vai ver daqui a pouco no próximo, talvez não no próximo, no outro episódio a gente vai ver isso com mais calma. Essa perspectiva do texto, da prevalência do texto, influenciou outras pessoas, isso já na época de Descartes, né, ali no começo do 17, que é o seguinte, que a Camerata Fiorentina, lembra ali do Vincenzo Galilei? Vincenzo Galilei que também estudou, né, Zarlino e tal. O Zarlino, ele usava a prática chamada contraponto imitativo, a prática do Willard. Mas a Camerata Fiorentina, que ela foi feita pelo Conde de Bardi, né, que era um cara que era militar, poético, estudioso do grego, do latim, ele era superintendente na parte de música na corte dos Médicis e tal. Então ele incentivou essa Camerata, que tinha vários músicos importantíssimos, Emilio de Cavalieri, Giulio Cattini, Piero Strozzi e o Vincenzo Galilei. Né? Então, como eles são influenciados pelo Diramolet, que foi um dos caras extremamente importantes em divulgação de teoria musical na época, porque ele divulgou os textos gregos específicos de teoria musical, como Aristóxeno, por exemplo. Eles se aproximaram do texto grego e eles aproximaram dessas teorias gregas e articularam uma tentativa de retorno à prática musical grega nisso, quebrando a ideia de contraponto, propondo a chamada monodia acompanhada, onde você, ao invés de contraponto, você tem várias melodias simultâneas. Eles vão se posicionar também defendendo a prioridade do texto, mas diferente de Zarlino, que usa ainda uma estrutura de contraponto imitativo a 4 vozes, eles vão utilizar uma melodia com acompanhamento instrumental. E nesse processo eles vão criar a ópera.
E aí, de novo, defendendo que o principal é o texto, é imitar os afetos do texto através de uma melodia e do próprio músico. Só que é um cuidado. Normalmente, os textos de história da música comentam da Camerata Fiorentina como se ela fosse um monolito, ou seja, todo mundo pensa igual. Não. Zarlino, por exemplo, escreveu um texto de contraponto aplicado ao alaúde. Eles não são homogêneos. Quanto mais se estuda os ensaios, quanto mais se aprofundou durante o século XX os estudos dos textos dos diferentes autores da Camerata Fiorentina, mais divergente, mais ampla são as proposições teóricas deles. Inclusive, a referência certinha tem ali na dissertação, tem o texto da Carla Bromberg, que ela faz uma pesquisa extremamente aprofundada, muito bacana sobre Vincenzo Galileu, e ela mostra essas diferenças. Mas já em outros ensaios, como Palisca, que foi quem trouxe a temática de estudo dessa época, no século XX, à tona, você vê que há uma grande quantidade de pensamentos até divergentes em certos pontos na Camerata Fiorentina, mas ela tem essa função. Mas veja, aqui é de novo aquela discussão entre texto ou estrutura musical. Eles vão radicalizar a postura do texto, criando a ópera, apesar que foi o Jacobus que criou a ópera e não o Caccini, mas por muito tempo ficou na história que foi o Caccini que fez a primeira ópera. Mas a técnica da monodia acompanhada, que na verdade ela é uma consequência de outras práticas que já vinham ocorrendo na época, que é você cantar e acompanhar tal, e que vai nessa tentativa de retorno à Grécia Antiga, feita na Itália. Então você vê, essa é a discussão musical. Afinação, técnicas de temperamento, contraponto versus texto, versus monodia, meio que amplitude. Discussões muito interessantes. Outra perspectiva, ainda nessa época, era o do Giovanni Maria Artusi, principalmente brigando com o compositor Claudio Monteverdi, que foi Giulio Caccini e o Jacobus, eles trazem a ópera, propõem a ideia de ópera, mas quem faz as grandes óperas, tudo, quem torna pleno, é o Monteverdi. Muito tempo após Caccini, inclusive. Mas o Artusi, ele vai defender radicalmente não. Esse negócio de uma melodia só, tudo, por quê? E que o texto deve ser o prioritário, não, que nós devemos priorizar a composição musical. Porque, veja bem, o texto ensaiado normalmente eram tragédias, né? Era aquele reavivamento da tragédia. E tem momento, e se eu for efetivamente imitar os afetos promovidos do texto, vai ter momento que eu vou ter que gerar no ouvinte dor, incômodo, eu vou ter que, digamos, sair do belo e falar do feio. Então, pro Artusi, isso é um absurdo. Para que eu vou usar o feio? A música tem que representar o belo. E o belo se dá através das estruturas contrapontísticas, o contraponto imitativo, a semelhança do que Zarlino fazia, principalmente através das regras do Zarlino. Então, vejam que grande polêmica. Há uma polêmica entre o que eu uso feio, eu posso usar sons dissonantes, posso usar dissonâncias que causam incômodos no ouvinte para gerar aqueles afetos do texto. Então vejamos como era grandíssima esse contexto do Renascimento, do finalzinho do Renascimento, começo já do século XVII, como que você tem tendências muito diferentes simultaneamente. E como falei, essa questão do texto também é essencial para entendermos uma discussão entre a reforma protestante e a contra-reforma. Porque o Tinctoris, por exemplo, a pegar a música dele como exemplo, o texto ele acaba soando muito fragmentado. E isso para compor música eclesiástica. Então o que acontece? Uma sensação que se dava era que isso tanto afastava o público, que era um problema para a reforma e para a contra-reforma, como tirava o foco, pensando nessa questão da reforma e da contra-reforma, tirava o foco do texto, do seu ensinamento, da liturgia, para somente uma apreciação musical.
Então, tanto a reforma protestante quanto os representantes da Contrarreforma vão se posicionar também sobre essas questões e defender a prioridade do texto. Defender a necessidade da música movimentar o afeto dos textos. No caso, seguindo uma linha mais do Zarlino, do que necessariamente a linha da Camerata Fiorentina. Tal. A gente vê como essa discussão é ampla. Como pensar a música no Renascimento e nesse comecinho do século XVII, porque está em 1618 ainda, ela é essencial. E essa, por mais que eu passei um panorama longo, claro, o panorama do Renascimento é sempre um panorama, mas você vê o seguinte, eu tenho várias teorias, vários embasamentos teóricos, às vezes para enfatizar a mesma ideia, como eu parto de embasamentos teóricos diferentes. É claro que vai ter nuances da ideia resultante. Eu tenho uma série de discussões no próprio meio musical também, entre eu uso a teoria dos antigos ou não, como que eu afino o instrumento, é o texto ou é a música, eu uso contraponto imitativo, que é uma técnica, é um contraponto é um contraponto que mantém mais a estrutura auditiva do texto, ou eu vou direto para a melodia, para a melodia acompanhada, ou seja, uma única melodia com acompanhamento instrumental. Vejam como há uma amplitude muito grande de discussões e de práticas. E é esse contexto heterogêneo de discussão, de múltiplas teorias vigentes simultaneamente, com o qual Descartes vai se deparar. É nesse contexto que Descartes se depara nessas discussões sobre o fundamento do conhecimento, como fundamentar o conhecimento, diversas teorias simultaneamente, e sobre as próprias proposições sobre música, sobre a própria teoria musical, sobre qual a finalidade, quais os objetivos da música, que Descartes vai se deparar e vai escrever seu texto sobre música. A gente ainda não discutiu todo o contexto. Tem ainda uma discussão que a gente vai fazer no próximo episódio sobre a relação entre música e matemática. E no episódio seguinte, ou no próprio, isso vai depender do tempo. Não quero que fique tudo dando mais de uma hora, sei lá, para ficar, até porque fica difícil de editar. Eu vou discutir os textos específicos que eu vou colocar em diálogo com Descartes. Então, no próximo episódio, a gente vai falar da relação entre música e matemática, que é uma discussão complicada também. Está aqui nesse âmbito, mas prefiro, agora que vocês viram essa heterogeneidade de teorias, entender essa questão e alguns aspectos práticos na prática musical que isso resulta, e depois discutir os textos que eu vou tratá-los como possíveis fontes que o Descartes utilizou para escrever seu próprio texto sobre música. Bom, agradeço o escuta até aqui, tanto no post do blog, como comentário para quem está ouvindo o áudio, ou para quem está vendo pelo YouTube, aí embaixo eu vou colocar alguns links, vou colocar o link dessa playlist que eu vou fazer, e tem um feed ali, vale a pena para quem está no YouTube, assina o canal, tudo, para continuar escutando, e quem está ouvindo o podcast, vale a pena assinar o feed e para comentar. Qualquer dúvida, questão, pode colocar aí. É um tema amplo, difícil, e às vezes alguma explicação que eu dei não ficou tão clara. Então qualquer coisa pode perguntar, que depois eu tanto respondo diretamente, só pode perguntar, seja no YouTube, no blog, ou sei lá, até mesmo pelo Twitter, @tianic, se quiser, e provavelmente eu vou responder ali e depois posso até fazer um episódio só respondendo perguntas e respostas. Fiquem completamente à vontade. Obrigado a todos.